Então, pessoal, boa tarde. Retomando a sessão do dia 2/6 de 2020, da nossa turma, primeira turma, terceira Câmara da segunda sessão do CAF. O horário que iniciou a sessão foi às 14, retornamos de um intervalo às 16h12. Presentes agora em julgamento, Dr. João, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Wilderson Boto, Fernanda e Sheila. Como suplentes, Wilderson Boto e a Fabiana, substituindo vagas aqui do colegiado, que estão para serem preenchidas. A gente vai tomar a partir do item 63, de relatoria do Dr. Wesley Rocha, embargante Fazenda Nacional, contribuinte plural, cooperativa de consultoria, pesquisa e serviços. Com a palavra, Dr. Wesley. Olá. Bom, esse caso é muito simples, viu, presidente? Aconteceu que, eu acho que no relatório, eu apenas troquei o número do DBCAD. E aí a unidade preparadora embargou, né, e aí foi transformado em embargos inominados, só para corrigir o número do DBCAD. Então, assim, eu estou acolhendo os embargos inominados opostos. Eu acho que não coloquei aqui sem efeitos infringentes, né? A fim de que seja corrigido o número do DBCAD no relatório. É só no relatório mesmo. Ok. Algum questionamento? Podemos votar? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, agora que eu consegui abrir. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os embargos inominados para sanear erro material no acórdão 2301006172, de 5/6 de 2009, a fim de que seja corrigido o número do DBCAD informado no relatório. Isso. Passando a constar o correto número de 3723444925, mantendo as demais disposições deliberadas nos termos do voto do recurso? Sim, mas acho que tem que colocar ali, acrescentar que é um... Sem efeitos infringentes. Isso, sem efeitos infringentes. Já corrigi aqui no meu. Sem efeitos infringentes. Ok. A gente pode passar para o próximo item. Item 64. Do relator João Maurício, recorrente Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo Limitada. Na verdade, são três itens, né? 64, 65 e 66 da pauta. Doutor João, palavra. Eu vou direto ao voto. Estão me ouvindo bem? Vou direto ao voto. Cooperativa de trabalho inconstitucional, estou dando provimento. É o voto. Tá difícil você acompanhar esse padrão, viu? Isso foi um desafio, João? Esse foi o padrão Fernanda. É desafio agora. Eu tenho que falar que desde quando eu entrei pro colegiado, cada um vem trazendo um padrão mais avançado. Tá difícil de acompanhar vocês, viu? Então, Paulo tá né, o Dr. Kleber também.
É um padrão. Agora eu e o João conhece mais isso aí, tá bom. Então, dar provimento ao recurso, doutor João? Estou dando provimento. A única matéria é cooperativa de trabalho, é inconstitucional, tese de repercussão geral número 166. Uhum. E aí, no caso, não teve nem preliminar, nem nada? Não teve. Tá. Vamos colocar em votação, então. Como vota o doutor Wesley? Tá, liga o microfone. Eu demorei mais para votar do que acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Sem delonga, com o relator. Doutor Boto? Com o relator. Fabiana? Doutora Fabiana? Eu também acompanho. Então, para os itens 65, 64, 65 e 66, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Não, peraí, que eu não sei se os outros são a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. É tudo cooperativa tritícola. Eu perguntei se era igual. Não, você não perguntou. Você não perguntou se era igual. Vamos lá. Então, esse foi o 64. Isso. Agora o processo 65 é outra matéria. Então vamos voltar. Ok? Ok. Deixa eu ver. Mas o voto também não é grande, não. Lançamento de multa isolada. Omissão em GFIP o que ele omitiu em GFIP? Valores de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperativo de trabalho, ele omitiu em GFIP. Já antecipo que nessa parte estou dando provimento. Ele omitiu também contribuição de segurado especial, diferença de SAT-RAT. O lançamento foi impugnado sob essas alegações aqui, que ele repetiu no recurso. Meu Deus, que isso? Desliga o microfone aí, gente. É o Boto que está com... É o Leão, passou. O avião passou em perto. Na impugnação, que também são as alegações do recurso, ele alegou o seguinte: contribuição dos valores cooperativos de trabalho é inconstitucional, nisso eu dou provimento. Exportação de produtos do cooperado por intermédio de cooperativa goza de imunidade constitucional e o grau de risco para efeito de contribuição SAT deve ser aferido por estabelecimento. Bom, todas essas matérias nós já tratamos no colegiado, aqui em homenagem, sobretudo, ao Paulo, que com certeza acho que não viu isso, não sei se a doutora Fabiana já viu todas essas matérias, mas acho que o Boto já viu. A questão da cooperativa de trabalho, a gente já decidiu no outro processo, estou dando provimento. A questão da exportação, da produção do cooperado via cooperativa, tem um voto muito bom, acho que era do Bellini que trata disso, que eu até trago aqui, que a gente já tinha decidido que o ato cooperado não equivale à venda, não há ato de comércio, não há ato cooperado. Então, quando a cooperativa exporta a produção do cooperado, é como se fosse uma exportação direta. Então, aqui estou dando provimento nessa matéria também. É diferente das trade companies, que aí é diferente. A pessoa vende para uma trade company que exporta. Aí a exportação é indireta, não tem imunidade, no meu entendimento. Aqui não, aqui o cooperado entrega a cooperativa que diretamente exporta, não é via trade company, a própria cooperativa exporta. A gente fez um processo também, acho que da Copersucar, sobre isso. E o terceiro tópico aí do recurso dele, que é a alíquota SAT-RAT por estabelecimento, tem um ato declaratório PGFN número 11, a gente já decidiu isso, tem que ser calculado por estabelecimento, e no caso do lançamento aqui, o estabelecimento foi o escritório da empresa, da cooperativa, as atividades administrativas, e ali o grau de risco, a alíquota do grau de risco de lá é de 1%. Então também estou dando provimento nessa matéria. Dou provimento ao recurso. Ok, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Provimento integral do recurso? Sim, provimento integral. Nas 3 matérias. Tá ok. Coisa rara de acontecer, né, doutor Wesley? Pois é. Me assustou. Eu deve ter alguma coisa errada aí. Não, mas ok, obviamente, tirando a brincadeira, a matéria nós já conhecemos e parece que o Bellini tinha um entendimento bem
diferenciado sobre essas questões de cooperativas, né? Ele tinha uma sensibilidade maior até nessas questões, e me parece que o Dr. João também está tendo essa sensibilidade junto com essas interpretações. Eu vou abrir já a votação, posso, presidente? Pode. Acompanhar o relator. Sim. Como vota, doutor Kleber? Liga o microfone, por favor. Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutor Paulo? Com o relator. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, doutora Sheila, eu só queria fazer um pequeno reparo, agradeço as palavras aí do doutor Wesley, mas aqui não é porque eu tenho sido sensível, a questão não é de sensibilidade, não, continuo insensível como sempre. A questão aqui é outra, é porque existe o artigo 22A da 812, que ampara os atos cooperados, e existe um parecer COSIT de 1976 e um outro de um de 76 e um de 86, que tratam da mesma matéria, que é a entrega da produção do cooperado. A cooperativa não é ato de comércio, portanto, a primeira venda estaria acontecendo pela própria cooperativa, não pelo cooperado quando entrega a sua produção. Então, daqui não é por sensibilidade, não, eu só estou registrando isso porque eu sei que está sendo gravada a sessão. Acho importante deixar claro que tem fundamento legal a amparar que essa produção do cooperado não estaria, quando entrega para a cooperativa, estaria totalmente isenta, porque não há comércio ali. ok. O item 66 é a mesma coisa? Deixa eu ver aqui o 66. Obrigações acessórias. Esse aqui é diferente, não é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, não. Aqui é só o lançamento das contribuições previdenciárias, a diferença do SAT-RAT, que eu estou dando provimento. Ok, a gente posso reproduzir, então, a mesma decisão? Pode dar provimento, eu só estou dizendo que é um pouco diferente. Alguém discorda? Posso reproduzir a mesma decisão? Dar provimento ao recurso? Ok. De acordo. De acordo? O próximo também é do Dr. João Telenge, Telecomunicações e Engenharia, item 67 e 68. Vamos para o 67. 67. Lançamento de contribuição previdenciária. Dr. Wesley. Fecha o microfone. Lançamento de contribuição previdenciária da EBICAD tal, correspondente à parte da empresa. Deixa eu só fazer uma marcação aqui. A parte da empresa, do segurado, SAT-RAT e terceiros, relativo ao período tal, incidente sobre previdência privada, auxílio creche, fornecimento de alimentação por empresa não inscrita no PAT, pagamento de aluguéis a empregados e fornecimento de vale-transporte em desacordo com a legislação. Então, são essas as matérias. Lançamento foi impugnado, impugnação foi dada por improcedente. Consta da decisão recorrida que, em relação à previdência privada, houve o pagamento, o contribuinte pagou. Então, a matéria não está em litígio em relação à previdência privada. Manejou-se recurso voluntário em que se alegou decadência parcial, que é, sim, possível controle de constitucionalidade no contencioso administrativo, é uma das alegações que ele traz desde a impugnação,
que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não correspondem ao conceito constitucional de salário ou remuneração, e que são indenizatórias e, portanto, excluem-se do salário de contribuição as despesas com auxílio creche, vale transporte, ajuda, alimentação e aluguéis. Conheço o recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação e da possibilidade do controle de constitucionalidade no contencioso administrativo e fiscal, por força da súmula CARF. Quanto à decadência, o colegiado ACOL aplicou o prazo decenal, eu estou aplicando o prazo quinquenal. Em 4 de agosto de 2006, o contribuinte teve ciência de lançamento, que se refere a 7 de 2000 a 1 de 2006, considerando que a contribuição previdenciária é tributo sujeito à homologação e há informações nos autos de ocorrência de pagamento nas folhas tais, e ainda que parcial das contribuições devidas no período, deve-se aplicar a súmula 99 para admitir a regra decadencial do 150. Assim, implica reconhecer a decadência dos períodos de 7 de 2000 a 7 de 2001, veja que o lançamento é de agosto de 2006. Distinção entre conceito de salário de contribuição e de remuneração. O recorrente alegou em síntese que a definição, a composição e a natureza da remuneração do trabalhador são conceitos afetos ao direito do trabalho e, portanto, não poderiam ter novas definições para efeitos tributários. Não assiste razão, o artigo 21 da Lei 8.202 estabelece que a base de cálculo das contribuições previdenciárias é o salário de contribuição, conceito legal distinto de remuneração. E o artigo 28 da mesma lei explica como essa base de cálculo é composta. Nego o provimento nessa matéria. Das verbas incluídas, agora vamos tratar verba a verba. Auxílio creche. Estou dando provimento, já tem decisões, súmula CARF 64. Vale transporte. Dou provimento também, a gente já decidiu várias vezes. Trago os fundamentos desse acordo aqui, é o 2301-00597, com um acordo meu mesmo. Aqui, o lançamento aqui foi daquela... Porque ele não descontava os 6% da remuneração. Aí o fiscal entendeu que, por não descontar os 6% da remuneração do empregado, é como se fosse um salário indireto. O fundamento que eu já tinha aplicado naquela ocasião e aplica agora é o seguinte: não, peraí, a lei autoriza ele descontar do empregado para poder conceder o vale transporte até 6%. Se ele não desconta e arca sozinho com o vale transporte, ou desconta menos de 6%, isso não descaracteriza o benefício do vale transporte. Então, estou dando provimento. Entendo aqui, só faço um destaque que não é o caso da aplicação da súmula CARF 89, é uma questão diferente, embora dê provimento. Alimentação in natura, que eu acho que eu estou negando, deixa eu ver. Não estou dando provimento. Ah, sim, ele contratava um restaurante, Agnes Restaurante, era alimentação in natura, isso está claro nos autos. Eu trago aqui o acórdão da Câmara Superior, número 5.190, que trata da questão do fornecimento de alimentação in natura, que aí, nesse caso, é prescindível a inscrição no PAT. Dou provimento também nessa matéria. Aluguéis. Essa matéria, certamente, eu não estou dando provimento. A gente já discutiu isso, talvez o Dr. Wesley seja o único remanescente daquela época, no caso da Telenge mesmo, há mais ou menos uns 2 anos, que eles transferiam o empregado de cidade e pagavam aluguel na nova cidade. Aí eu faço todo um arrazoado explicando que essa transferência do empregado implica em mudança do domicílio, e a mudança do domicílio descaracteriza aquela ideia de estar trabalhando distante de casa. Na verdade, ele não foi trabalhar distante de casa, nega o provimento na questão do aluguel, salário indireto. Então, eu voto por conhecer parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade súmula CARF número 2, reconhecer a decadência do período de 7 de 2000 a 7 de 2001, inclusive, e no mérito, dar parcial provimento para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio creche, auxílio alimentação e vale transporte. Eu voto. Alguém tem algum questionamento?
Eu só tenho a questão acho que, pelo que eu entendi, o Dr. João ele indeferiu uma matéria, as preliminares, né? Só aluguel. O aluguel eu considerei salário indireto. É aquele caso da Telend, não é? Sim, sim. Eu explico aqui até quais são os empregados que saíram. Fala que a alteração do domicílio, por força do artigo 469 da CLT, corresponde também à alteração da residência para o novo local de trabalho. A rigor, não é possível conceber que empregados saírem, por exemplo, são vários casos, por exemplo, de Fortaleza, Aracaju, Salvador, Curitiba, Campos, para irem trabalhar em outros estados da federação, em municípios distantes centenas de quilômetros, não tivessem transferido as suas residências. Sim, é o mesmo caso. Naquela ocasião, acho que eles estavam indo para Curitiba, mas aqui está indo não só para Curitiba, está indo para diferentes lugares, mas sempre lugares distantes. Eu acho que até o Alexandre, também da composição, a gente abriu divergência nessa situação, eu acho. Eu acho que eu tenho o voto dele aqui. Vou só pegar aqui, mas eu acho que foi. Se me permitir um minuto só. A gente até debateu essa questão naquela questão lá do Ipojuca lá. Aquilo era do Rio de Janeiro, se não me engano, não é? Era de Pernambuco e Rio de Janeiro, né? Isso. Eu só vou tirar uma prova real aqui, que já que a gente já teve a oportunidade de debruçar, eu vou... Estou tentando abrir aqui o acórdão da ocasião. O Boto saiu. Boto, você está escutando? Estou presente. Ok. É que está sem o vídeo. Eu acho que a gente votou unanimidade, viu, João? Estou com um Telend aqui. Teve um voto de qualidade, mas não foi nessa matéria. Eu vou te dar aqui o número do acórdão. Se quiser consultar, é o acórdão 5.197 da nossa turma. Tá. Teve aqui, uma das matérias teve voto de qualidade, que foi no Vale Transporte. No Vale Transporte teve voto de qualidade. Mas no restante está unanimidade aqui. Empregado transferido, exatamente. Foi esse caso sim, doutor Wesley. O senhor votou comigo, com o relator. Todos votaram. Eu acho que esse caso foi... Eu peguei todos os votos aqui, todos nós votamos a unanimidade nesse caso aí. Eu vou acompanhar, então, o relator também. Ok. Como vota o Dr. Kleber? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, súmula CAF número 2, reconhecer a decadência do período de 7 de 2000 a 7 de 2000, inclusive, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio creche, auxílio alimentação e vale transporte. Certo? Doutor João, 68. Está sem o microfone. 68 é diferente. É a multa, é uma multa por, acho que é omissão de GFIP, deixa eu ver. Multa isolada, omissão de GFIP, sobre essa matéria aqui, que a gente acabou de votar. Houve uma diligência. Ele alega que a multa devia ser aquela multa de R$20. Então ele questiona o valor, o cálculo da multa. Deixei marcado aqui, vamos ver. Está pensado ao processo que a gente já votou.
Naquele processo, votei por reconhecer a decadência dos períodos tais, acabamos de votar, inclusive no mérito da parcial provimento do recurso, etc, etc. Portanto, o débito resultante daquele processo, que é esse que a gente acabou de votar, segundo meu voto, é apenas o relativo ao pagamento de aluguéis a empregados no período de 8 de 2001 a 1 de 2006, que exclui aí a parte que já decaiu. O contribuinte requereu, na hipótese daquele processo remanescer algo devido, que é a hipótese, que a multa relativa à omissão de GFIP fosse calculada com base no inciso 1º do artigo 32A. Não tem razão recorrente. O parâmetro para comparação utilizado pelo recorrente, que é o 32A, inciso 1º, não pode ser aplicado ao caso. Esse dispositivo não trata da multa resultante do lançamento de ofício, que é a citação dos autos, mas da multa moratória. A norma sobre a matéria está no artigo 35A da mesma lei. Verifique-se, pois, que não cabe, no caso, comparação entre a sistemática de cálculo da multa por incompletude na GFIP, utilizada nestes autos, baseada no revogado parágrafo 5º do artigo 32, com a redação à época do lançamento, e a modalidade prevista no artigo 32A da mesma lei, porque trata-se de lançamento de ofício, e, portanto, a comparação deve se dar entre modalidades aplicáveis a esse tipo de lançamento vigentes nos dois distintos momentos. Então, ou seja, tem que aplicar aqui o entendimento da súmula CARF 119, e não o entendimento que ele pleiteia, que é do artigo 32. Ele pleiteia, de fato, a retroatividade benigna, mas ele quer que incida a multa com base no 32. No 32 não dá, porque o 32 é multa de mora, não é multa de ofício. Entretanto, embora o recorrente tenha solicitado a aplicação da retroatividade benigna, não invocou aplicação do entendimento da súmula CARF 119. Por essa razão, eu entendo que a matéria pode ser suscitada de ofício e determina o recálculo da multa nos termos sumulados, levando em consideração a decisão havida no processo que a gente acabou de julgar, que é o processo de final 88. Segundo o qual as informações omitidas em GFIP foram somente os aluguéis pagos a empregados. Reconheço também de ofício a decadência dos períodos de 7 de 2000 a 11 de 2000. Então, por fim, voto por conhecer a decadência dos períodos de 7 de 2000 a 11 de 2000, inclusive, e no mérito negar provimento ao recurso e determinar que a multa seja calculada nos termos da súmula CARF 119, considerando que as informações omitidas em GFIP foram somente os aluguéis pagos a empregados. João, a decadência aqui do anterior foi pelo 150, né? Foi, porque tem pagamento. A súmula é 99? Só para eu colocar aqui na conclusão. Não lembro. Eu acho que esse caso também é aquela questão de súmula, né? Aquela súmula nova que aplica a obrigação acessória, né? Peraí que eu vou dar uma olhada nas datas aqui. Esse aqui você... Não, sim. É. Não, eu apliquei a súmula, eu só não citei. Tanto é que... Só para saber. Isso. É só para colocar... Aqui não, eu cito sim, súmula 148. Tá aí, eu não... Reconheço também de ofício a decadência, isso porque todas as declarações foram entregues no ano 2000. E consoante súmula CARF 148, aplica-se ao caso a regra decadencial do 173. Isso. Portanto, essa decadência, portanto, não guarda relação com a decadência do processo principal. Isso. Porque são contágios diferentes. Isso também. E o anterior foi a súmula CAF, eu vou olhar aqui qual foi. Acho que foi 99. Não, o anterior foi a súmula STF, número 8. Número 8. Que é a contagem quinquenal. Tá. Súmula STF. Tá. Deixa eu fazer uma observação, porque tem um outro processo meu que está na pauta dessas sessões aqui, que eu vou dar um entendimento diferente. Neste caso, eu estou aplicando de ofício a súmula CARF 119. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou justificando. Não está aí no amarelinho, mas eu vou ler. Embora o recorrente tenha solicitado a aplicação da retroatividade benigna, não invocou a aplicação da súmula 119. Provavelmente porque o recurso voluntário foi apresentado em 26 de maio de 2009,
antes, pois, desse entendimento estar materializado na portaria conjunta PGFN Receita número 14 de 2009, e muito antes do advento da súmula. Então, não poderia o contribuinte ter questionado no recurso a aplicação da súmula 119 se esse entendimento ainda não existia. Então, somente por essa razão que eu estou adotando o entendimento da súmula, determinando que se calcule com base na súmula, porque não poderia ter solicitado isso quando isso não existia. Vai ter um outro caso que ele não pediu e eu não reconheço de ofício a aplicação da súmula, embora se ele tivesse pedido, talvez tivesse levado. Então, nesse caso, só reconheço que ele teria como pedir. Ok. Como vota, Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho, mas eu queria só tirar uma dúvida rapidinho. Não é para dar. Nesse caso, não poderia ser reconhecido de ofício, não, né? Só se ele pleiteasse mesmo, né? Você fala o que a aplicação da súmula? Eu entendo que não. Eu só estou reconhecendo porque esse entendimento é posterior ao recurso. Então, como é que ele ia pedir? Não tinha como ele fazer o pedido no recurso. Tá. E beneficia. Acompanho. Tá, acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência dos períodos de 7 de 2000 a 11 de 2000, inclusive, súmula CAF número 148, e no mérito negar provimento ao recurso e determinar que a multa seja calculada nos termos da súmula CAF número 119. Dr. Wesley, item 69 da pauta, embargos, né? Fazenda Nacional, contribuinte Hospital e Maternidade Santa Rita, S.A. Esses embargos também não são difíceis. Outrora já verificamos ali. O que acontece? Nós baixamos... na verdade, ele não é embargos. Na verdade, a Fazenda tinha solicitado a comprovação no processo que conduzia o voto e a decisão do colegiado para decretar a decadência parcial. E aí eu acho que nós tivemos um debate na época se isso seria motivo de apreciação, de acolhimento dos embargos, e aí foi decidido por uma diligência para verificar se efetivamente a empresa teria recolhido, né, dentro do período que estaria sendo proporcionada a decadência parcial. E aí foi intimado a recorrente, e ela exatamente foi intimada a unidade preparadora também, e aí a unidade preparadora juntou nas folhas 277 e 278 a comprovação de pagamentos parciais. E aí eu estou acolhendo os embargos da Fazenda sem efeitos infringentes para sanar a omissão, né, do julgado de 2013 ali, indicar que nas folhas, acho que ficou faltando aqui o período, né, no período de 1996 a 498, realmente teve o recolhimento das contribuições, proporcionando, então, a decadência parcial. Nas folhas 277 e 78, a confirmação da referência da 43, né, que foi citado, salvo engano, acho que no voto, inclusive, no meu acordo. Mas, enfim, aí eu estou acolhendo para poder indicar a prova que a Fazenda estava questionando. Então, aqui a questão é que
pelos embargos não restou claro a comprovação do pagamento para a aplicação daquela regra decadencial, né? E aí foi feita uma diligência e aí a unidade anexou os comprovantes. É só para esclarecer a prova mesmo dos pagamentos. Alguém tem algum questionamento? Então podemos votar? Doutor João, como vota? Doutor Wesley, só uma dúvida. Quer dizer, então, eu estou tentando ver aqui, mas a gente tinha decidido num acordo embargado por aplicar o 150, é isso? O acordo embargado, na verdade, ele entendeu que poderia aplicar a regra do 150 pelo recolhimento parcial. E aí nós, fazendo embargou, e nós ficamos na dúvida, e né, acho que teve até um pequeno debate se haveria necessidade de nós baixarmos em diligência ou não, e aí acabou que o colegiado entendeu que poderia ser baixado em diligência para averiguar os pagamentos e, enfim, comprovar essa decisão que foi tomada outrora no acordo de recurso voluntário. Eu acho que, assim, para quem quer verificar as datas de recolhimento, né, que a unidade, a diligência, a fiscalização apontou ali, que ela verificou no sistema, né, e verificar se bate com o período. A princípio, bate com o período ali de 96 a 98, que é o período que foi decretado da decadência, tá? Só uma dúvida que eu fiquei, os embargos são da Fazenda? Isso. É que lá em cima está como embargante o hospital. Ah, então eu devo ter deixado do voto. Já estou trocando, obrigado. Viu? De nada. Doutor Wesley, esse quadrinho que está no seu voto são os pagamentos identificados, né, que se identificou. Isso, pela diligência, a fiscalização que juntou esse quadrinho aí. Daí eu peguei e só transportei para o voto. Não, porque eu estou observando aqui, eu não abri o processo não, estou vendo só o seu voto. Estou observando aqui que ele não pagou todos os meses. A regra decadencial do 150 não poderia se aplicar a todos os meses. Então, está correto a embargante, pelo menos em relação a alguns dos meses. Veja só, 1 de 96, depois 4 de 96, depois 6 de 96. Então, alguns meses ele pagava, outros meses ele não pagava. Mas aí não tem a regra lá de que não precisa ser da mesma rúbrica, porque ali tem ó, o 4 de 96, contribuições terceiros, R$58 ali. Não precisa ser da mesma rúbrica, eu concordo, não é essa a questão. A questão é, há períodos para os quais ele tem pagamento e há períodos para os quais ele não tem pagamento. Então, tem períodos que ele vai a regra do 150 e período que vai se aplicar a regra do 173. Mas o que eu observei é que nesses períodos que ele não tem para contribuição do segurado, ele tem dos terceiros. E quando não tem terceiros, tem segurado. E aí eu verifiquei que a questão da súmula poderia ser aplicável. Não, doutor Wesley, está aqui, ó, a primeira coluna, competência. Independente de quais são as rubricas que ele recolheu. Ele não recolheu todas as competências. Veja só, tem algumas falhas aí. Eu confesso que eu não entendi a falha. Olha no seu voto, tem um quadrinho aí, não tem? O quadro aberto aqui, tá? Pois é. Então, o primeiro pagamento dele é da competência 1 de 96. O segundo pagamento dele é da competência 4 de 96. Então, para a competência 1, eu vou aplicar o 150, mas para a competência 2, se tiver um lançamento de competência 2, eu não sei se isso foi lançado, mas se tiver sido lançado da competência 2, eu vou ter que aplicar a regra do 173. Porque nesse período não tem pagamento. Aí o senhor está indo para o quarto quadradinho aí, da coluna, na verdade, quarta coluna, e identifica o não pagamento, né? Não. Eu estou olhando só na primeira coluna, eu não estou olhando nenhuma outra coluna. Eu estou olhando apenas a coluna competência. E vejo que em algumas competências ele fez recolhimentos. Algumas delas ele fez recolhimento de tudo, outras ele fez só de algumas rubricas, não interessa. O fato é que ele não fez em todos os períodos de apuração. Ele fez em alguns.
Se ele fez em alguns, para os que ele não fez, tem que aplicar a regra do 173. Pois é, mas eu entendi que daí... Bom, eu entendi que nesse... Exemplo, período 2 de 96. Tem pagamento para o período de fevereiro de 96? Pelo seu voto, não tem. Não eu entendi. Acho que agora que eu entendi. O senhor está pegando, somando, verificando esse quadrado com o que foi deferido lá. E aí não consta o 2 de 96 aqui, é isso? Isso. Então, se lá no lançamento, que eu não olhei o lançamento aqui, eu tenho que olhar o lançamento. Normalmente o lançamento pega um período de ano a ano, por exemplo, vai de 1 de 96 a 12 de 96, todos os meses. Normalmente. Então, se houve lançamento de fevereiro de 96, se houve, tem que aplicar. E houve. Então, para esse período, a regra do 173. A minha sugestão, Dr. Wesley, é que acrescentar. É simplesmente dizer o seguinte, que dar efeitos infligentes para aplicar a súmula CARF, não sei das quantas lá, que trata da aplicação do 150, apenas para as competências em que houve recolhimento. Tá, mas aí que tá. Aí eu vou ter que fazer cada período e explicar. Porque... Não, o senhor não tem que fazer. Quem vai fazer isso é a unidade preparadora. Porque qual foi a razão dos embargos? O colegiado decidiu pela decadência sem apontar nos autos aonde que estava a prova do recolhimento. Aí o embargante falou assim, não, peraí, como é que você decide aplicar o 150 se você não indicou onde estão os recolhimentos? Fomos para a diligência e veio a indicação dos recolhimentos. Eu fui vencido, porque eu achava que o recorrente tinha que trazer os recolhimentos. Tudo bem, mandamos para a diligência, aí vieram os recolhimentos. E está comprovado que ele não recolheu todos os períodos. Ora, se ele não recolheu todos os períodos, aquela decisão que nós tomamos, que foi embargada, está errada em relação aos períodos que ele não tem recolhimento. Porque em relação aos períodos que ele não tem recolhimento, tem que aplicar a regra do 173. Por exemplo, que em fevereiro de 96, que o Dr. Paulo já disse que tem lançamento para esse período. Ele não tem pagamento em fevereiro de 96. Pois é, mas aí não deveria colocar. Teve a decadência, porque vai ficar meio... Não, por exemplo, janeiro de 96 decaiu. Abril de 96 decaiu, mas fevereiro não decaiu e março não decaiu. Eu estou presumindo que não decaiu, não olhei as datas, mas pelo menos não tem recolhimento. Então a regra que se aplica é do 173 e não a regra do 150, para esses períodos que não haja recolhimento. Entendi. Então eu vou acrescentar isso aqui para poder... E aí sim dá efeitos infringentes, né? Aí dá efeitos infringentes, aí muda a decisão, porque vai ter uma parte que não está decaída. Retirar, então, o que tiver decaído conforme a tabela da fiscalização. E só deixa eu ver se houve alguma intimação aqui para que a contribuinte pudesse juntar ao feito essas... A princípio, eu acho que a gente não intimou a empresa, viu? Foi só para fiscalização verificar no sistema. Então... É porque, eu me lembro dessa discussão, é porque o sistema, não adianta intimar a empresa, porque mesmo quando ela apresenta os documentos, vai ter que confirmar no sistema se aquele recolhimento é verdadeiro. Então a gente, naquela ocasião, decidiu se mandar direto para confirmar no sistema. Eu fui vencido. E eu acho que também tinha uma questão de terceiros ali, que de repente nem a recorrente teria essas comprovantes, por isso que também foi um dos fundamentos para direto para verificação no sistema. Acho que teve isso também. Bom, veja só, Dr. Wesley, o lançamento ele é da data tem a data aqui, maio. Ele é de maio de 2003. Isso, 2003, competências. Isso. De 96. O ano de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. De 97 para trás está tudo decaído, por qualquer das regras. Concordam? Concordo. O lançamento foi, segundo o voto aqui do Dr. Wesley,
Deixa eu ver aqui, o lançamento foi... Tem a data aqui, gente, eu passei por ela. Aí de 98, nós vamos... De 97... A questão é só 98. Então, 98 nós vamos ter só um recolhimento. 98 tem recolhimento em um mês, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. É o período. É o período, viu? Então não tem... É o período, é justamente o período que reconheceu a decadência, que foi de 96 a 4 de 98. Isso, aí fica então fevereiro de 96 a abril de 98, sendo que a regra decadencial do período até 97 se aplicaria pelo 173 e o período de 1, 2, 3, 4, 90, não precisa botar isso, precisa? Não, eu já fiz um voto desse, só dizer, olha, de 97 para trás está decaído independente da regra. Tá. Então não tem que verificar, até tem os pagamentos aqui, mas é despeciando, porque mesmo se não tivesse pagamento, como por exemplo, fevereiro de 96 está decaído. Eu só estou querendo achar onde é que o senhor colocou a data do lançamento. O senhor pôs em algum lugar aqui. Aqui, ó, 6 de maio de 2003. Tá. Aqui, 6 de maio de 2003 foi o lançamento. Então, pela regra do 173, que é a regra menos favorável ao contribuinte, todos os períodos até 12 de 97, vencidos 12 de 97, estariam decaídos. Vencidos 12 de 97. Portanto, até 11, competência 11 de 97. A competência 12 de 97 até 11 de 98, só decair, até abril de 98, só decairia se tivesse pagamento. Então, 11 de 97 tem pagamento, 1,98, 2, 3, 4 tem pagamento, certo? A pergunta é, o lançamento termina em abril de 98 ou tem lançamento posterior? Tem posterior. Não, tá certo. O reconhecimento da decadência foi até abril de 98. Isso, tá certo. Não, então até dezembro de 97, então tu concorda que estaria decaído, é isso? Independente da regra. Ok. Estaria decaído. Aplicamos 173, não precisa comprovar o recolhimento. Então, daí de janeiro a abril de 98, verificando pelos recolhimentos, aí é que tá, né? Agora... Não, tem recolhimento para tudo aqui, ó. 11,97, 12,97, 1,98, 2, 3, 4 e 4, tá certo. Tem recolhimento. Então, eu diria o seguinte, de 12 de 97 para frente, eu aplico 150 porque tem recolhimento. E para trás eu não digo qual regra que eu aplico, eu só digo o seguinte, qualquer das duas regras, ele estaria decaído. Porque senão você teria que entrar no mérito de qual período você está aplicando qual regra. Não precisa. Tá, então janeiro a abril de 98, aplico a súmula para atrair a regra do 150. Isso, de 12 de 97 a 4 de 98. Ok. Perfeito. Então não tem efeitos infringentes. Mas a gente só vai falar de 12 de 97 a 4 de 98 e os outros períodos. Porque, na verdade, o embargo veio para esclarecer se houve recolhimento. Não, eu estou dizendo isso. Como é que eu responderia o embargo? Olha... Como é que ficaria? O acordo embargado diz o seguinte, houve decadência até 4,98. Pelo 150. É o que está dizendo no acordo. Aí o embargado diz, peraí, como é que você está aplicando 150 sem provar o recolhimento? Aí vieram os recolhimentos. Agora, como que eu resolveria o embargo? Eu diria, olha, independente de ter ou não recolhimento, há decadência até 11 de 97, qualquer que seja a regra. Há decadência. Ainda que tenha havido recolhimento aqui, mas isso é indiferente. A não ser que ele queira fazer isso mês a mês, eu não faria isso. Eu faria, olha, até 11 de 97 está decaído por qualquer das regras. De 12 de 97 para frente, está correto o acórdão também, está decaído, está correto o acórdão. E está correto em aplicar o 150 porque tem pagamento.
O que não estaria correto, doutora Sheila, é colocar no nosso decision que não dá efeitos infringentes no acordo embargado, porque o acordo estaria correto ao aplicar o 150. Ele não está correto ao aplicar o 150. Uhum. Porque tem período que dá decaído, sim, mas não pelo 150. Tá. E o acordo foi explícito ao dizer, tá tudo decaído pelo 150. Isso não é verdade. Sim. Tá uma parte pelo 150, uma parte pelo 173. Uhum. A gente pode esclarecer dizendo que em relação aos períodos em que houve recolhimento, aplicando-se a regra do 173 e a do 150 e dos que não houveram o 73, resultando em decadência das competências tais a tais? Uhum. Pode, mas pode fazer assim. Eu faria mais fácil. Assim, olha, os períodos até 11,97 estão decaídos pela regra, por qualquer das regras. Então, não é necessário a comprovação do pagamento. Daí que eu estou dizendo que não precisava ser admitido embargo nessa parte dos embargos. Porque se já estava decaído até 11,97, por que a gente mandou para diligência para ver se tinha pagamento? Para dizer, olha, até 11,97 está decaído, não interessa se tem pagamento ou não. Está decaído. Uhum. De 12 de 97 para frente, tem que aplicar a regra dos 150, porque tem pagamento. Uhum. Podemos colocar em votação, então? A súmula que é do 150 é a súmula 99? Deixa eu ver aqui. Ou é a... R$ 99. 99. Veja que a gente está fugindo de aplicar a súmula. Na primeira parte. Isso, até 11,97. Ok. Podemos voltar, então? Eu ficaria mais ou menos assim, acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão do acordo tal julgado na data de 24 de janeiro de 2013, reconhecer a decadência das competências até 11 de 97 por quaisquer das regras de decadência, é isso? Isso. E de 12 de 97 a 4 de 98, reconhecer a decadência pela súmula CAF número 99. Ou aplicar a súmula CAF 99, enfim. Seria isso? Eu acho que o ruim, né? Ruim. Significa que as duas regras se aplicam a todos os períodos. É exatamente isso que eu estou querendo fugir. É independente da regra. Que até 11,97 estão decaídos. Então coloca para os períodos em que foi apontado o recolhimento foi pela regra do 150, para os demais períodos pela regra do 73. Eu acho que é melhor. Coloca. Um é a súmula CAF 99 e outra é a súmula CAF 101. Eu acho que não é aplicação de súmula não, viu, doutora Sheila? Não, veja só. Quando foi tomada essa decisão pelo colegiado, não existia a súmula. Eles escreveram lá, está decaído pela regra do 150. Então, não é que a gente não está julgando de novo, a gente está confirmando a decisão deles. Entendi. Eles estão certos naqueles períodos em que houve recolhimento. E nos que não houve recolhimento, a gente está decidindo que decaiu pelo 173. Então, não estou vendo espaço para a aplicação da súmula. Mas eu acho que não tem prejudicialidade, João, se deixar a súmula. Não sei se é positivo, mas assim, no voto, por exemplo. Não tem prejudicialidade, porque como é matéria de ordem pública, a aplicabilidade do precedente nesse caso. Só tem que destacar que essa súmula não se aplica aos períodos que não há recolhimento. Para isso, estamos aplicando decadência, mas não da súmula. Sim, entendi. Daí lá naquele período do 173, ok. E aí, para atrair a regra do 150,
E aí, nos períodos demais posteriores, né, aí a gente aplica além do dispositivo, a súmula. Foi isso que eu entendi. Sim. Entendeu, Sheila? Sim. Portanto, Sheila, a gente não está modificando o acórdão nos períodos em que ele aplicou o 150. A gente, nos períodos que nós estamos aplicando também o 150, a gente está corroborando o acórdão. A gente está retificando, corrigindo. Ratificar a decadência. Retificar. É. Porque a matéria embargada não é se tem ou não decadência. É regra. Essa foi a matéria embargada. E a regra do 150 se aplica a alguns períodos, não a todos. Então, naquilo que aplica a regra do 150, a gente está concordando com o acórdão. Naquilo que não aplica o 150, mas aplica o 73, a gente está discordando do acórdão. Não tem efeitos infringentes, porque é decadência do mesmo jeito. Mas modifica os fundamentos do acórdão. Eu acho que seria importante até constar essas competências em que houve recolhimento aqui no deciso. Ratificar a decadência para as competências tais a tais. Com base no 150, pela regra do 150 e das competências tais a tais pela regra do 173, eu acho mais prudente. Tudo bem. Tá fácil de ver aqui. É? Não precisa nem escrever. Para os períodos em que houve pagamento, aplicar o 150. Para os que não houve, aplicar o 173. Só dizer isso. Porque aí no voto está dizendo o que tem e o que não tem. Aí ele especifica no voto. Ok. Vamos colocar em votação, aí eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanha, relator. Doutora Fernanda? Acompanha, relator. Paulo? Acompanho. Boto? Liga o microfone. Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho, vou pedir licença um minutinho e já volto. Ok. Eu também. Estou desesperada aqui. Enquanto eu vou pensando aqui no que vou escrever aqui. Tá. Pode ir. A gente vai ter que interromper, então. Vamos dar um intervalo? Ana Tereza, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, tá? Pode interromper a gravação. Sessão finalizada.